Cara, como é irritante uma pessoa que quer parecer, que não parece assim ser natural e genuína e faz seu trabalho, entre aspas, online só para querer, vamos dizer, ibope, atenção, prestígio, adulações de terceiros, etc, né? Mas isso aí é outra coisa, cada um. E para todas as coisas ter um proveito. Então, mas eu não acho que esse povo que falam aqui tem tudo a ver com a realidade, nem tudo. Perante o meu conhecimento de vida, a minha experiência de vida, eu não acho que essa mulher fala assim tão não sei politicamente, vamos dizer assim, relativamente correta. Ela pode falar politicamente correto, mas não relativamente ou relativamente correta. Entendeu? Ficam falando aí dos brasileiros, porque brasileiro é isto e aquilo, porque então ela também está falando de si mesma. Claro que é uma coisa hoje em dia a mulher sair para fora, se aventurar, né, com um idiota estrangeiro que nada tem a dar além de uma rola nojenta, suja, cheia de herpes e problemas, né? E outra coisa é você ser aliciada realmente, verdadeiramente, por um estrangeiro muçulmano miserável, nojento, asqueroso, entendeu? Que a gente fica cai na real quando a gente já tá dentro do poço. Até então a gente tá pensando que a gente tá voando, né? Por quê? Por causa da inocência. É tudo por causa da inocência, da idade, no meu caso, e do tempo, vamos dizer, do afluentes. Que é afluentes? Afluentes é o nosso meio ambiente onde vivemos, de umas pessoas lesadas, idiotas, que pensam que todo mundo é ok, que pensam que todo mundo é de confiança, entendeu? E também não temos assim os muitos apoios de parentes ou família até. Então a gente cai como patinhos, especialmente lá atrás no meu tempo, que eu era menina, nos anos 80, ok? Quando eu caí numa cilada de um miserável malaio muçulmano da Singapura, muçulmano, né? Então, eu não posso comparar o meu caso com o caso dessas mulheres de hoje em dia, porque hoje em dia elas estão expostas à mídia. A mídia hoje em dia é muito influencial, é muito ampla. Eu não tenho mais a desculpa de dizer hoje em dia que se eu cair numa cilada e sair com um estrangeiro hoje em dia, porque eu não sabia, não, você sabia. O problema é que você é uma idiota, é uma lesada, entendeu? E a mesma coisa não acontece só com brasileiro, é com todo mundo. Elas, essas pessoas gostam de idolatrar as estrangeiras, pensam que são mais, vamos dizer, decentes, apropriadas. Não, não são. Elas são tão e podem ser tanto promíscuas, até mesmo as velhas, como as brasileiras otárias, burras, que querem vender, né, a sua aparência e seu corpo. Porque de buça, entendeu? De xota, ah, você não ganha nada. Você não pode se vender por xota, entendeu? Isso é um ganho ilícito. Então você não vai se vender por xotas hoje em dia. Hoje em dia não tem mais muito mercado para xotas. Eles estão mais para órgãos vitais, como os rins, o coração, do que a xota. Principalmente xotas com a má qualidade, como também tem o maço também de má qualidade, que é o que mais tem nesse mundo, fisicamente falando, né? Bem, ah, eles falam aqui que a brasileira, isso aqui nada a ver com a cara, com a família asiática que me enganou. Então, aqui fora tá cheia de
ela tá falando aqui, ela fala que a Turquia são modestas, isso e aquilo, decente. Não. Eu lá no passado eu fui para quando eu vim para cá, esse miserável me trouxe para Singapura, quando ele tirou da casa da minha mãe para vir para Singapura, a gente passou pela Alemanha, Frankfurt. Lá eu vi várias turcas. Elas estavam se prostituindo, estavam drogas jogadas no chão. Os turcos na Europa são vistos como se fala assim, alcaste. Alcaste são as pessoas que não têm valor alguma na sociedade. São os taxistas, são os drogados que lidam com drogas, são as prostitutas, entendeu? Sem falar na cultura deles, que são muito prevalentes no leste europeu, em que vendem suas próprias filhas. Então, esses brasileiros não têm a sabedoria e a inteligência bastante para entender tudo isto, de que as mulheres estrangeiras não são tão santas como eles imaginam ser. Elas também se vestem como o Brasil. E por quê? Elas têm razão, elas são bonitas, elas querem se mostrar, são sexy. Também o clima, a gente veste-se para o clima. A gente não veste-se para ninguém, para março principalmente, a gente veste-se para o clima. Se o clima é uma porra de tropical, então vamos vestir a porra do tropicalismo, ok? A gente não se veste para. Mas quando a mulher está no país cold, que é frio, aí é outra coisa, né? Então você vê que não é só as brasileiras que têm a fama de sexy, ok? Não é só as brasileiras. Aqui fora tá cheio disto, principalmente na Ásia. Os brasileiros, eles têm o síndrome do vira-lata. E eu falo isso aqui, eles têm o síndrome do vira-lata. Que ela apagou os meus comentários. O problema das mulheres que vêm hoje em dia é porque elas são burras, desesperadas, até mesmo por machos, e elas são tão idiotas que elas ainda sonham em ter aquele homem, né, que vai dar respeito a elas, porque elas acham que os brazucas não são qualificados ou disponíveis para isso. Aí elas procuram lá fora. Não foi o meu caso. O meu caso foi uma menina de 17 anos, ok? Que era babaca, burra e que foi apresentada a esse marmanjo muçulmano asiático em São Paulo, quando eu visitava uma irmã com as minhas outras duas irmãs. E tive a má sorte, porque o destino também conta nisso, o destino e a má sorte. Eu tive a má sorte de encontrar esse infeliz em 1981, quando passava pelo São Paulo. Eu estava na época, eu estava com 15 anos de idade e ele já estava com 27 na época. Então a minha irmã, a amiga da minha irmã que tinha a mesma idade de minhas irmãs mais velhas, apresentou esse mafioso para mim, esse corrupto asiático. E ele pediu o meu endereço. Eu não tinha um endereço fixo, além da minha irmã em São Paulo, então eu mandei da minha mãe em Recife. Ele começou a escrever para mim lá. Então, quando eu voltei para o Recife, eu vi várias cartas dele. E a gente começou a se escrever, que naquela época chamava-se de pen pal. Que pen pal. E às vezes ele telefonava. Ok? Ele telefonava. E ele desapareceu por 2 anos depois, 2 anos, em 83 ele voltava em Fulgor, do nada me oferecendo uma passagem para a tua Ásia. E desde que eu não tinha pegado avião ainda, eu não tendo a lua em Ares, eu não tinha assim aquela paciência de esperar de pegar avião, eu aceitei na bobeira, na idiotice, não porque eu queria sexo com idiota, não porque eu achava ele um príncipe encantado, não que eu queria ficar na porcaria da Ásia, não, eu não quis, não quis, não sou como essas outras otárias aí, eu não quis. A minha mente estava sempre com a minha mãe e o meu país, ok? E ele veio para o Recife para me tirar de lá da casa da minha mãe e ofereceu-me um tiquete
né, para Vintua, e ele falou que se eu não gostasse eu poderia voltar. Eu falei, eu quero voltar, depois pode voltar. Na época ninguém me orientou a ter duas passagens de volta, nem mesmo as porcarias dos brasileiros. Em autoridade, entre aspas, autoridades, entre aspas, porque de autoridade não tem nada, só mesmo para sugar dinheiro como em todos os cantos corruptos. Então o que aconteceu? Ah, Antes de sair do Brasil, em São Paulo, eles me obrigaram basicamente a casar-me com esse idiota. Eu fiz um casamento de procuração, porque o idiota já tinha ido de volta para trabalhar na Saudia, onde ele trabalhava em uma plataforma americana que chamava o West Gulf, something, algo assim. Então, eu fiz um casamento de procuração, né, enquanto ele trabalhava, esperando ele voltar para o Brasil para a gente ir na Ásia, visita, e depois voltar. Isso foi o plano. Então, eu me casei primeiro, porque as porcarias da autoridade aí, parece que eles cafetinam as mulheres, eles acham que vão ajudar as mulheres, entendeu? Obrigando-nas a casar com gringos, achando que vai amenizar ou mesmo parar, contribuir com o tráfico feminino. E não irá. Isso não irá, vai piorar. Casamento não salva ninguém. Então o que acontece? Eu pensei assim na minha mente, eu posso voltar e me desquitar desse cara ou fazer outros documentos. Eu pensei assim, fazer outro documento. Na época eu tinha essa idade, mas no meu documento eu estava 2 anos mais velha, porque a minha mãe, o meu pai, havia trocado o ano do meu nascimento, ok? Foi trocado lá nos meados dos anos 60 por aí. Eu nasci no meio do ano 60. Aí eu vim para cá, biologicamente, uma menor ainda, mas oficialmente mais velha, entendeu? Então, vim e passou-se 2 semanas e eu surtei, porque o calor era demais, 40 degraus, ou graus, mais do que o Recife, até porque eu morava numa chácara, em um sítio que era bem ventilado, cheio de árvores. Então eu não aguentei o calor, muita gente naquela frete imundo, nojento aqui, medíocre, ordinário, porque nem todos os nordestinos são fodidos como vocês pensam, ok? Então eu falei, eu quero voltar. Aí ele falou, não dá, porque o meu avô tá vindo da Indonésia e minha mãe já fez todos os convites, fez o teu ah, pano, a mortalha de casamento muçulmano, e você vai ter que casar. Eu falei, eu não vou casar não, eu não quero. Não, mas não dá. A não ser que você peça a sua passagem de volta, porque eu não vou dar, entendeu? Aí eu pensei, ei, agora estou stranded aqui, quer dizer, encalhada, né? Eu pensei, eu estou encalhada, eu não tinha com quem pedir ajuda. A minha mãe tinha mudado, né, de casa naquela época. Eu tinha fazendo preparação para se mudar de endereço e não tinha o telefone de ninguém. Foi 2 anos depois que eu enviaria uma carta para a embaixada brasileira. Como esse cara diz aqui, ninguém vai ajudar ninguém. Isso lá atrás, como uma menina, eu não sabia, mas hoje em dia eu sei, entendeu? Eles não ajudam. Se você vier para aqui, é problema seu. Nem se você tiver 10 aninhos, eles vão te ajudar. Eles ajudam onde dinheiro está em questão, tem em questão. Quando é coisas de taxas que você não paga, aí eles ajudam. Okay? Como casos de órgãos vitais, de tráfico de órgãos vitais das pessoas, porque eles não ganham a taxa, aí eles se infiltram no meio para cobrar tudo isto
Eles não gostam, entendeu? Tipo uma mulher, mais uma mulher que liga como um velho feio. O velho feio que fez meu passaporte em São Paulo falou: Ah, é mais uma menina que se vai. Aí os caras mais bonitos e Jó falou: Não, mas por que meninas? Principalmente uma menina bonitinha como essa. Não devia ir. Os machos que tem que ir, ele falou, um cara paulistano. Paulista ou paulistano, sei lá. Ah, então, isso que aconteceu. Depois, quando eu não pude voltar, eu fiquei surtando, eu quebrei tudo na casa desse nojento, da família dele. Era ele, era 5 irmãos, 5 irmãs, era o avô, os avós e os pais. Era o inferno, mas eu não tinha medo deles. Eu enfrentava todos eles. Ainda vinha o diabo de parentes de outro lado e ficava mais de 30 pessoas contra mim. Naquele mucambo, para mim é um mucambo, entendeu? Um mucambo quente de 40 graus. Porque eu tinha todo o direito de realmente surtar e fazer até uma besteira. Mas eu não fiz, porque eu não tenho a eu não tenho eu não tenho a meliância, eu não tenho essa essa atitude meliante, bandida que as pessoas daqui e vários outros têm. OK? Isso não sou eu. Então, é um misunderstanding e é um mal entendimento desse povo aqui falar, é um equívoco dele generalizar as mulheres todas brasileiras que ela gosta de elogio. Eu não gosto de elogio. Não me elogie, não precisa. Ok? Não precisa. E aqui é o meu. Aqui é o que eu falo aqui, né? Sobre a minha história. Aqui eu falo. Então não é um caso de eu querer ser sexy, bonita. Não, isso nunca passou na minha cabeça. E eu nunca sou de agarradio. Esse cara sempre me viu séria, assim, amuada no canto, bem séria, com raiva, entendeu? Sempre com raiva. Eu não sou dessa de ficar ah, com duas caras na frente das pessoas, rindo sem parar para alegrar as pessoas. Eu não sou isso. Eu sou sempre uma cara. Você vai me ver só com uma cara. Porque eu sou séria, seríssima mesmo. E depois dois anos de estar aqui, foi em 83, quase, em 85, na chegada de meu segundo filho, com esse nojento menino, eu enviava uma carta para a embaixada, mas não tive resposta, porque como falei, eles não ajudam mesmo. Eles falam assim, a gente ajuda você a cavar a tua cova, ok? Mas depois você mesmo se desenterra de lá, porque a gente não vai te ajudar. Assim que eles falam. Essa mulher aqui só para se parecer, querem ser bonita, fofinha. A mulher não sabe nem falar direito naturalmente. E assim, fria e de modo calculista. Mulher sem experiência alguma de vida. Então, tem pessoas, até mesmo no norte da África, tem cara que dá o cruló para estrangeiro. Por que eles não veem isso? Cara, macho com os ovão de preá, dando o crulo para estrangeiros. Por que eles não veem isso antes de falar das brazucas solamente? Isso não tem inteligência para mim, na minha lógica de pessoa inteligente, não tem, entendeu? E eu fiz um engano lá fora por causa da criancice. Eu era inocente. Eu era inocente. Talvez para brasileiros idiotas, asiáticos e árabes, uma menina de 17, 18 anos, 20 anos já é uma adulta, até mesmo uma menina de 15. Porque vocês fazem seus filhos crescerem muito rapidamente. Isto é uma tragédia. Um ser humano não cresce totalmente, até mais ou menos ficam sendo young adult ou jovens adultos até os seus 25 anos acima. Antes disso, abaixo de extinção ainda, mentalmente, intelectualmente, um garoto e uma garota. Imagina uma menina de menos de 20, né? Eu não me culpo por isso. Se ele tivesse casado comigo com uma mulher já feia de 35 anos, 31, 32, aí sim eu poderia responder por meus atos. Mas eu não.
Eu não vou me recriminar, porque é egoísta, narcisista, chama o que quiser. Mas eu não vou me recriminar, porque não foi a minha culpa. Foi a culpa dele. Hoje em dia eu jogo na cara desse maldito tudo. Eu digo que tudo que acontece aqui é a culpa dele. Ele tem que resolver essa merda. Ele e os pais dele. Porque os pais que obrigaram ele a casar. E já que ele não queria casar com a mulher local, porque as bonitas não queriam ele, só as feias da idade dele, mais velha que queria ele queria a jovinha, bonitinha, né? Boizinha, como diz no estúpido Nordeste. Ele não queria uma mulher velha, da idade dele, de 30 anos. Para ele já era uma maçã, uma avó. E ele não queria. Ele queria meninas jovens para melhor manipular, porque uma miséria dessa não tem inteligência, não tem a consciência coletiva também, como a Armada aqui. A Armada está sempre aqui falando mal dos brasileiros e junta-se com a anta dessa aqui, ele se resplandece, ele se enrence, né? Porque a mulher aqui é tão devoid como uma boa aquariana, não tem inteligência o suficiente para saber estar lidando com pessoas falsas. Ela acha que o cara que está passando para ela as informações são ah, são de origem verdadeira, vem de um source, né, de fontes verídicas, e não vem. A maioria das coisas aqui passadas para ela é tudo mentira, são fictícias, criada por um egípcio em Minas Gerais, ok? Então vamos aqui, né? Eu vou ter que fixar esses julgamentos aqui, que eu como virginiana eu odeio julgamento. Onde tem julgadores eu tô no meio, e eu gosto de justiça também, ok? Tô com o inglês dormindo aqui no quarto, assistindo isso antes de vir para cá. Eu dei um Google no nome dele. Tudo baita, tudo. Tá lá o nome da docência da universidade que ele disse da aula. Isso aqui não é verdadeiro. Veja aqui, isso aqui é Armada Abdullah do Egito, casada com a Brazuca Vadia. Porque a mulher que casa com um cara depois dos 25 anos são vadias. No Brasil, quem é mais fechada ouve, nossa, cadê o sorriso? É esse mimimi o dia todo. No Brasil, quem é mais fechado ouve, nossa, cadê o sorriso? É melhor fechar a boca e também fechar o crulo, né? Não precisa rir. Rir quando a gente está em família ou com um animal, uma criancinha. Isso abre o nosso sorriso. Algo além disso não é motivo para ficar com a boca escancarada. No Brasil, quem é mais que Irani, isso mesmo. Vixe, eu às vezes tento falar, se algumas mulheres mais falam que sou preconceituosa, ou seja, querem mesmo se lascar. Veja, mães, se tiver nas filhas dançar boquinha da garrafa, bem armado. Tu estás a falar agora das favelas. Favelas têm sua cultura, uma cultura assim de desespero, eu diria que é desespero, né? Porque eles não têm nada a perder e nada a ganhar. Então, psiquicamente falando, psicologicamente, na verdade, falando, essas pessoas têm outro tipo de mentalidade que devemos também respeitar antes de julgar, ok? So, as que sofrem das brasileiras são iludidas. Outras que são ambiciosas, acho que vai se dar bem no exterior. Só as idiotas, né? As idiotas, porque nunca me passou. Isso não foi o meu caso. Eu nunca quis vir para o interior, talvez para visitar. Eu queria pegar o avião. Era meu fetiche. Eu tinha uma tara em avião, para pegar avião. Até que depois eu me enjoei e odeio avião. Hoje em dia eu odeio, eu tenho um trauma de avião. Não porque eu quero cair, não porque eu tenho medo de cair e morrer. Não, não é isso. Eu tenho uma trauma de avião porque me faz lembrar o primeiro avião que eu peguei. Capiche? Então, acho que vai se dar bem no exterior. Não foi o meu caso, Armada Abdullah. Sim, sou grossa mesmo. Oh my God, of course. After all, afinal de contas, tu és um Armada Abdullah. Tu não és uma brazuca. Então, mulherada precisa aprender dessa defesa pessoal.
A maioria das brasileiras são deslumbradas com estrangeiros, infelizmente. Não eu, não eu, não eu. Sim, e também eu esqueci de falar. As brasileiras, e os brasileiros já não apenas brasileiro, brasileiro em geral, eles gostam, eles têm um síndrome de Estocolmo, eles têm o síndrome do vira-latinha abanando o rabo. Eles acham que os brasileiros são tão podres que eles dão mais valor aqui fora, e não é o caso. Aqui fora temos estupros, até mesmo de crianças e vulneráveis. Aqui fora temos tráfico de drogas, temos drogados, temos roubos. Agora há pouco um motorista foi roubado dentro do ônibus por dois muçulmanos malaios, bêbados, por sinal, e drogados. Cai. Então não é apenas o caso do Brasil. Infelizmente eu sinto quebrar a bolha de ilusão de vocês brasileiros, que acham que, bem, só que fora o glace, o campo é mais verde, e não é. Eu sinto quebrar a bolha de ilusão de vocês. A maioria das brasileiras são deslumbradas. Realmente isso acontece porque elas têm aquela cultura, né, de felicidade, de tanto assim, vamos dizer, de paparicarismo. As brasileiras são paparicadas pela natureza, pela sua cultura, pela família, pela comida, etc. Entendeu? Ao ponto dela achar que aqui fora também vivemos em um país das maravilhas. E não é verdade. Aqui é o inferno. É o inferno, principalmente a Ásia, Oriente Médio e África. É um inferno. Entendeu? Politicamente falando, tem corrupção? Tem. Demais até. Tem. Não é só no Brasil como armado quer dizer. Aqui fora tá cheio de corrupções. Então, por isso que elas têm essa falsa impressão de que aqui é tudo ok, e não é. Aqui também tem muitas coisas ilícitas, muitas coisas sexualmente banais, que tem traições na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, ok? Tem homens safados, mulheres safadas, em todos os lugares isso tem. O problema das brasileiras é que elas vivem em um país diverso, com tantas etnias diferentes, menos a língua, que elas já estão adaptáveis a qualquer outro estrangeiro impostor daqui fora. Sacou? Por causa de nossa cultura que é muito diversa, que a gente pensa, todo mundo é bem-vindo em meu mapa, entendeu? Como é? Por causa dessa cultura que temos, porque somos diversos e também mestiços e diversos. Por isso que temos essa mentalidade que todo mundo pode entrar no nosso mapa. Então, moro na Europa e as brasileiras não são vistas como prostitutas. É mentira, esse miserável aqui é o árabe miserável, é o muçulmano desgraçado. Quem é visto como prostituta são as turcas e as marrocanas, as muçulmanas. Uma, por sinal, passou AIDS para um primeiro-ministro, que foi um escândalo na França. Ela passou AIDS, era muçulmana, isso mesmo, muçulmana. Ok? Passou AIDS para o primeiro-ministro. E eu nem fui procurar namorado, a gente tinha um grupo de apoio em comum. Mentira, lá nojento, lá são as mulheres. Defesa pessoal faz muita diferença. A realidade é a beleza, a defesa natural, o pessoal não vai te tirar de um problema aqui fora, o idiota. Tem que usar a cuca e não a mentalidade impulsiva de asiáticos e africanos e árabes como tu. Realidade é essa, da abertura vira vítima, não pode facilitar. Eu falo inglês, é claro, eu falo inglês, não tem problema. Melhor inglês que nada. E ninguém vai para fora especificamente para a Turquia. O que é que tem de especial da Turquia? Tudo caro, né? Tudo caro, bastantes animais de rua, por sinal eles não trazem para casa, mas eles alimentam.
É bom por isso, em alguma parte da Turquia eles alimentam os animais de rua, mas a inflação é muitíssima alta, né? Comparada com o que eles ganham. As mulheres se vulgarizam muito. Não pode ser tua mãe, desgraçada. Nem tu. Porque burca não é sinônimo de integridade, não é sinônimo de essência, senão as muçulmanas e evangelistas não estavam dando crulos por aí, às escondidas. Façam um cravo manga, mulheres. Nossa querida desbravadora, Turquia para levar brasileiros dos golpes. Oh my God, ela quer o que ela quer é atenção apenas. Boy também em inglês, demais Elizabeth, cultura de funk complicado. Amanda, ninguém liga, você será uma mais iludida que não aprendeu nada. Cultura de estrupo, come solta nesses lugares. Não é só estrupo, idiota, é estrupo no dentro do casamento. Existe também esse negócio de estrupos legais, que é dentro do casamento. E a escravidão dentro do casamento na Ásia, na África, no Oriente Médio, etc. Ok? Então não pense que você casando sua patriota, você como líder de um país, um dos líderes pode ser um ministro ou um juiz, etc. Você casando sua mulher não, sua mulher não, sua filha patriota e casar ela com um gringo, mandar ela para fora, você está fazendo um favor a ela, você está fazendo um desfavor para essa menina, entendeu? Você como líder. Essa mulher aqui não fala nisso que ela tem, ela só quer se mostrar, só quer se exibir. Nossas mulheres se expõem na mídia sem perceber. E daí? Porque não pode se. É uma coisa a pessoa se exibir para fins sexuais, para obter um cambrião e ir para a cama com ele, e outra é você se exibir para um ideal maior, né? Uma coisa mais significante, que é passar uma informação, passar um tipo de experiência, ou lutar por justiça nesse mundo, esse mundo imundo. Dani, foi o que a amiga da Ásia falou. Estou indo com ele, ele me disse que não posso conversar com ele sozinho, né? E tem muito professor estrangeiro, tem professor marroquino. Ele fala isso só porque ele é egípcio e marroquino. Nunca fiquei, após a aula, tirar dúvida, morria de receio dele. Ele olhava estranho para nós alunas. Oh, que mentira armado, um bicho muçulmano velho, tem vergonha de meter esse cara de chinelo, ou o bicho feio da cara de chinela batida. Moro em um país super liberal, literalmente, pode ser tudo aqui. Nunca vi tanta promiscuidade. E mesmo assim, quando eu falo que sou brasileiro, digo, não, não quero. Me dizem, mas você é brasileiro. Que mentira, menina. Esse miserável tá mentindo. Deve ser marroquina, né? A marroquina que matou a brazuca lá na Holanda por causa de macho. Teve uma, matou por causa de macho, mas a mídia mentiu e invertiu, dizendo que matou por causa de um caso homossexual que elas tinham, mas não é verdade. A verdade foi por causa de um macho marroquino que gostava da brasileira paraense. Mas a marroquina estava com ciúme e matou a brasileira, chamou ela para casa e matou. Deve ser marroquina, desgraçado. Aqui na Europa, fora do Brasil, temos que mudar completamente nosso modo de ser. Aquele lado feminino tem que deixar lá no Brasil. Elas têm tanto lado feminino que a maioria das brasileiras trabalham, seja no Brasil, sejam aqui fora. Estão sempre procurando trabalho e batalha. Agora, se encontrar ou não é outro problema, como no caso da Ásia, você não tem muita chance por ser estrangeira, entendeu? Mas é meio brazuca mesmo, não troco por ninguém. Meu noivo tem a cara de todas as etnias do mundo, mas é meio brazuca mesmo, não troco por ninguém. Aqui na beira do fogão. Isso aqui também é uma desgraça, é a mesma desgraça aqui muçulmana. Ah, mentira, alarmado, mentira. Esse bicho aqui, ó, é o falso muçulmano. Ele fala
contra a vacina, né? Quando o, o foco é sobre o protesto contra a vacina e a nova desordem mundial de restrições de pegar transporte público ou mesmo de trabalho, a não ser que você esteja ah, completamente vacinado, né? As pessoas vão às ruas a protestar. Aí ele vai lá para se caber, entendeu? Para ter atenção, porque tem pessoas que elas sofrem com deficiência cognitiva, deficiência de atenção atentiva, deficit attention. Elas têm uma deficit, né? Elas sofrem com aquela dificuldade de atenção cognitiva. Então, elas gostam de se caber em ordem para poder elas melhor serem aceitas, elas têm que se caber, mesmo que ela não caiba naquele espaço, naquele bloco. Aí elas têm que mentir para si mesmas, elas irão. Aí ele fica falando a favor das pessoas que vão às ruas protestar contra essa desordem mundial, né, dos reptilianos. Aí, em outras partes, quando eles falam, oh, porque a vacina é boa, a vacina é isto e aquilo, vai te proteger contra a falsa Covid, blá, 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 blá. Aí ele vem, é realmente, não sei o que, uma 0,5 miligrama de líquido vai te fazer mal, quando na verdade tomar álcool e comer carne processada faz até mal. Hello! Mas quantas vezes as pessoas comem carne processadas ou carne vista a inflação de hoje em dia, né? Ou mesmo por prioridade ou escolhas próprias, a gente não come carne ou a gente não bebe e a gente não bebe. O que tem a ver com uma coisa que vai bem dentro nas nossas veias e nos mata em pouco tempo, como aconteceu com meu irmão e minha irmã, que morreram após tomar 2 doses de AstraZeneca no Recife, né? Morreram um em agosto e a outra morreu em outubro deste ano, 2021, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? O Ahmed, o que tem a ver uma coisa com a outra? E tu tens para ti mesmo, tu tens que ser tu mesmo, desgraçado. Ou tu és contra ou a favor de uma coisa. Tu não podes oscilar como flip-flop, como tamanco. Por isso que tu tem a cara de tamanco, de tanto flip-flop que tu faz. O cara flip-flop ou oscila tanto no que ele fala que ele tem a cara de tamanco já. O bicho é feio. Procura aí Cães em Nossas Vidas. Ali é o canal do Armado que fala aqui. E ele fala muito da corrupção do Brasil, dos ministros, disse aquilo, como se aqui fora os políticos fossem tão bons. E são, não são. Vieram me impedir até o income tax, que é a imposto de renda. De onde eu vou tirar isso? Vendeu meu rabo, vendeu meu crulo para pagar, para encher o rabo de políticos aqui, nem a pau, nem morrendo, vai, sabe? Ontem eu surtei, ainda bem que eles não me cobraram nada, porque se me cobraram eu ia mandar o e-mail fechando. Primeiro, eu estou aqui contra a minha vontade, eu estou aqui stranded, ou vamos ver, encalhada aqui contra a minha vontade, né? Praticamente ah, em captivação, a captivação estadual ou nacional. Eu não posso sair por vários motivos, não é tanto de dinheiro, porque eu tenho a passagem. Mas o problema é que agora o miseráveis quer aquele negócio lá da vacina. E eu não vou tomar vacina para morrer, e eu não quero morrer aqui. E outra segunda por causa dos gatinhos, que eu tenho que eu me sacrifico por eles, eu não quero deixar os meus gatinhos de lado. Os gatinhos apareceram aqui na minha porta, eu tomei conta deles até agora. E se eu deixar eles aqui com esse miserável malaio, ele vai matar os gatos. E eu não sou essa reptiliana maldita, desgraçada, como essas outras raças miseráveis que tem por aí pelo mundo, principalmente aqui. Eu sou uma pessoa boa de coração e única, especial. E é isso, maldito. Tu tem que fazer a tua cabeça. Ou tu és A ou tu és C.
Tu não pode ser ambos. Tu não pode ficar no meio como um bom libriano nojento, falso e hipócrita. Tu tem que tirar um lado. Ou tu és A, ou tu és C. Ok? Tu tem que tirar um lado. Então, o que mais? Que eu tô falando? É que o cara aqui fala que muitas coisas aqui é equivocada, que não é verdade, né? Falando que as mulheres, por causa do biotipo delas, por causa da aparência, não tem nada a ver. As mulheres brasileiras não são tão especiais assim. Todas as mulheres são bonitas. Você encontra mulheres bonitas e homens também bonitos e feios em todos os lugares. Não tem exceção com as brasileiras. Ó. O problema da brasileira é como eu especifiquei lá atrás. É sobre essa falta de experiência de vida, falta de inteligência e muito relaxamento até, né? Carefree. Quer dizer, um tipo assim de vida muito relaxado. Tipo, oh, eu vou welcome, uh, eu vou receber todo mundo no meu mapa. Eu vou tratar todo mundo bem. Mas aqui fora, gringo não te trata bem. Gringos são, a maioria das vezes, xenofóbicos, racistas aqui. Eles não vão te tratar bem porque tu és um estrangeiro. Muito pelo contrário, eles vão te maltratar. Eles só vão te tratar bem se tu tens algo para oferecer para eles em termos financeiros. Se não tiveres, eles vão te maltratar. Ok? Isso é a realidade, principalmente quando a gente envelhece. Quanto mais velhos somos, pior. Fica pior o quadro aqui fora. Ok? Essa é a realidade do mundo aqui fora. E quanto aos Estados Unidos expatriar e pagar as despesas dos ilegais no país dele, eu acho isso uma coisa muito legal e humanitária. Pelo menos os Estados Unidos paga e eles se importam, né? Não é o problema deles, mas eles fazem. Não é o caso do Brasil, não é o caso da Ásia, não é o caso da Ásia, não é o caso do Oriente Médio. Eu não sei sobre a Europa, mas os Estados Unidos paga já é algo para ser grato, entendeu? Porque aqui fora você morfa na cadeia se você é ilegal. E eles não vão te tirar de lá e pode te dar até uma injeção fatal para você morrer e diz que você morreu de morte súbita. Isso acontece principalmente na Ásia. Não brinque com os asiáticos, que eles não são boas peças, ok? Então é isso que acontece, né? E esses brasileiros aqui não estão preparados para falar porque eles não têm muita experiência de vida. Eles não têm um longo caminho de experiências para poder, vamos dizer, contribuir e compartilhar com as pessoas sobre como é a vida, porque isso, porque aquilo. Você vai ter que usar lógicas e psicologia. Isso que eu uso, entendeu? Tem que ser detalhista também. Então, não tem nada a ver, mulher. Não tem nada a ver com o negócio de roupa. Roupa, mulher, não faz o homem. O teu caráter faz o ambiente. Tá ligado? Eu tô aqui nessa porcaria de Ásia desde 83. São quase 40 anos perdidos. Mas eu jamais roubei. Eu jamais matei. Eu só fiz o bem aqui. Entendeu? Com os gatos, pelo menos, né? Os cachorros de rua e os gatos. Hoje em dia não tem mais de cachorro, que eles não aceitam nem mais cachorro de rua, eles matam. E nem gato também eles estão aceitando, eles pegam e matam. Ok? Mas lá atrás, no passado, eu já ajudei muito desses pobrezitos lá pelas ruas. Então, não tem nada a ver com a roupa. A roupa não faz o homem, o teu caráter faz. Se o macho percebe, te julga pelo que tu usas, então o problema está com ele. Ele é doente, mulher. Ele é doente, não nós. Entendeu? A mulher pode vestir de qualquer maneira possível. E na Europa elas vestem shortinho, na Ásia vestem shortinho. Na Turquia tá cheio de prostituição também. No norte da África também. Eu tenho uma amiga do Yahoo que era uma mulatinha assim,
né? Ela também falava espanhol e ela tinha um caso com um egípcio. Na época ela era chamada de Jacó, o nickname dela. O nome dela era Renê. Ela teve um caso aqui com o cara e eu falei pra ela, ó, tu vai pra lá, tu vem pra cá, né, mulher? Ok, se prepara, vai ter surpresinha, esperas. Falei no inglês, né? You come here, you'll have a very great surprise. Wait and you'll see. Shall see. Então foi isso que aconteceu. Ela veio, foi para o egípcio e chegou lá e viu várias prostituições. Ela veio para mim, Dani, tu falaste a verdade. É verdade, né, menina? Verdade. Eu vi cada mulher que não era tanto que a gente via aqui, como eles falavam na sala do Yahoo de Cultures e Community. Falei, eu não falei, eu não falei. Quando eu falo, ou foi, ou é, ou será. Ok? Eu não falei? Falei com a outra também, a outra do Peru, que se engraçou com um persa, né, do Irã. Falei para ela, cuidado com esses povos, cuidado, 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 mulher, cuidado. Aí ele mandou, quando ele soube disto, ele falou para ela, eu vou te dar um ultimatum, ou você escolhe eu ou ela. Aí a Kira, a tal da Kira do Peru, escolheu ele, porque sabe, a Xana tá piscando, né, queimando. Aí escolheu o cara. Trouxe ele, pagou a passagem para ele para vir para o Peru. Ele foi para o Peru, ficou dentro da casa da mãe dela, de mordomia, comendo, bebendo e fuque ela. No final, ele brigou com a mãe dela, mandou a mãe dela tomar num caju, tomar no caneco. Mandou ela também se fluder, entendeu? E só quis mesmo a Xana dela, só quis mesmo usá-las e desmoralizá-la. Muçulmano iraniano, minha gente. Então, o que aconteceu? Um dia, a gota d'água aconteceu, na gota d'água, na tempestade. Aconteceu quando ela saiu do banheiro e viu ele no computador dela, rindo histericamente, enquanto alguém na Índia matava vários cachorrinhos vira-latas apauladas. E ele rindo enquanto os bichinhos se desbruçavam no chão de dor. E o miserável, friamente, a mulher entrou em choque e mandou ele sair dali imediatamente. O miserável foi embora, zarpou de lá. E ela teve que passar por terapia depois disso, porque ela realmente amava ele. O miserável, tão hipócrita, que ele chegou a mim e falou, antes dela vir para mim, ele falou para mim, Daniele, eu vou falar uma coisa, posso falar com você? Que é, se Kira vier falar de mim, não acredito no que ela tá falando, é tudo mentira. Eu falei, eu não quero, sabe uma coisa, eu não quero saber, é problema de vocês, não me interessa, não vem me envolver nisso tudo, tá? Aí ela veio, Daniela, eu quero falar contigo, sabe o que aconteceu? Aí falou aí com ela, até eu escutei. Eu falei, tá. Eu falei, bem, minha filha, não foi falta de aviso, né? Você na época estava com 30 anos, já deveria saber o que estava acontecendo. Isso foi em 2004. Foi 2004. Falei, na época você estava com 30 anos e você já sabia muito bem o que você estava a fazer, né? Eu te avisei, mas eu não te culpo porque a gente aprende fazendo. A gente não aprende com conselhos alheios, porque se conselhos fossem bons, seriam vendidos a ouro e não dado grátis. Eu te entendo. Mas agora você vê que tipo de pessoas são esses gringos e são os muçulmanos. Agora você sabe, né? Porque ver é crer. A gente não aprende com o que as pessoas falam, com conselhos. A gente aprende experimentando. Então é isso, né? Hoje em dia cai. Quem for, por isso que eu fico na minha, eu não faço vídeos assim, sabe? Porque eu não tô nem aí. Se tu quer cair, derrota, cais. Tu achando que tá em chama, né? Pra funk aqui fora, então vens.
Vive sua experiência e depois volta para contar tua história. Porque hoje em dia é diferente, como eu falei atrás, tá tudo já exposto na mídia. Os sinais estão lá, não segue aqui, não segue por aqui. Perigo na frente. Tu podes cair no abismo, entendeu? Os avisos estão todos lá. Tu segue se quiser. Se não quiser, melhor para você, porque quem avisa amigo é. E você é uma pessoa, vou dizer, sortuda, né? Sortuda se você seguir esses sinais que as pessoas dão para você de não seguir tais caminhos. Mas se tu quiser, é problema teu. Ninguém pode te impedir. Ninguém mesmo. Né? Porque a gente não pode impedir as experiências alheias. A gente tem que deixar o curso levar naturalmente. A gente pode advertir? Pode aconselhar? Pode. Pode impedir? Não, não pode. Porque às vezes contra o destino a gente não tem poder, não tem controle. Ok? Isso é de uma pessoa muito sábia, que tem uma mente de mais ou menos 100 anos de idade. Então é isto, né? Hoje em dia cai quem quiser, porque já temos a mídia por aí. No meu tempo não tinha mídia, não tinha internet, não tinha nada. Só tinha aquele negócio lá de papel, de cartinhas, ok? E a gente não tinha tantas experiências, tantos casos que nós temos hoje em dia. Claro que o tráfico de pessoas são bem antigas. Isso foi já os primórdios, mas os tráficos recentemente, né? Antigamente não eram tantos como nós temos hoje em dia. Aí fica a diferença. Mas cai quem quiser. Você já sabe o caminho que deve seguir, né? E saibam que aqui fora o mar nem sempre é tão mais azul do que no Brasil. Aqui fora nem sempre o campo é tão verde também. Ok? Você pode chegar e quebrar sua cara e ver tudo seco.